O que é distrofia muscular? A distrofia muscular é um conjunto de doenças que levam à fraqueza muscular progressiva pela falta de algumas substâncias essenciais para o crescimento e manutenção dos músculos. Em estágios mais avançados, podem comprometer a musculatura respiratória e cardíaca do paciente. Causas da distrofia muscular. Centenas de genes estão envolvidos na produção de proteínas, que protegem as fibras musculares de danos. A distrofia muscular ocorre quando um desses genes está com defeito. Cada forma de distrofia muscular é causada por uma mutação genética específica. Muitas dessas mutações são herdadas, mas algumas podem ocorrer espontaneamente no óvulo da mãe ou no embrião em desenvolvimento. Para entendermos como a distrofia muscular acontece, temos que estudar o funcionamento das células. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas e carregam informação genética de um determinado organismo. E vamos começar pelo núcleo celular. O núcleo é uma estrutura importante encontrada nas células eucariontes e que desempenha diferentes funções, como controle de atividades celulares, estabelecendo quais e quando as proteínas serão produzidas. Armazenamento da informação genética, uma vez que é no núcleo que está presente a maior parte do DNA. Duplicação do DNA. Síntese e processamento do RNA mensageiro, transportador e ribossomal. Agora vamos entender um pouco sobre a composição do núcleo celular, começando pela carioteca ou envoltório nuclear, que delimita o núcleo separando do citoplasma e é formada por duas membranas biológicas. Assim como todas as membranas biológicas, elas exercem controle do que entra e o que sai do núcleo. Na parte interna, encontra-se aderida à carioteca a lâmina nuclear. Durante a divisão celular, a carioteca é desintegrada e as proteínas que compõem a lâmina nuclear são fosforiladas. No final do processo, ela é novamente formada nos núcleos resultantes. A carioteca permite que o conteúdo nuclear seja quimicamente diferenciado do meio citoplasmático. Assim, somente as moléculas apolares menores têm livre passagem, por difusão, pelas membranas lipoproteicas da carioteca. Substâncias maiores, como proteínas, RNA e moléculas polares, só podem entrar ou sair do núcleo por meio dos poros nucleares. Nucleoplasma ou cariolinfa. No interior do núcleo, temos o chamado nucleoplasma, uma espécie de gel proteico que possui propriedades semelhantes às do citoplasma. Sua função é preencher o núcleo celular que contém os filamentos de cromatina e nucleolo. Nucleolo. Essa estrutura se trata de uma organela que não é delimitada por membrana e se localiza justamente no núcleo das células, se tornando parte dele. Já com relação à sua forma, é possível afirmar que essas estruturas se tratam de massas esféricas que podem ser identificadas ao microscópio e sua composição basicamente se limita a DNA, RNA e algumas proteínas. Essa correlação positiva entre a síntese proteica e o tamanho do nucleolo, ou seja, quanto mais a célula produz proteínas, maior será o nucleolo, é facilmente entendida quando se observa a função da estrutura. Assim, sua função está intimamente relacionada com a produção de ribossomos, que por sua vez produzirão as proteínas. Cromatina. Cromatina consiste no complexo de DNA, RNA e proteínas que estão presentes no núcleo celular. A cromatina costuma ser dividida em duas categorias, de acordo com a sua condição: eucromatina e heterocromatina. Esses componentes do núcleo são muito importantes na divisão celular, que se trata da capacidade de uma célula se dividir dando origem a outras células. A divisão celular não é um processo que ocorre do nada e por acaso. Esse processo é estimulado, interrompido e controlado por fatores genéticos e pela sinalização química de diversas substâncias. Porém, durante a duplicação da célula pode ocorrer algumas mutações.
As mutações ocorrem em virtude de alterações que surgem nos nucleotídeos do DNA, podendo ocorrer por diversos fatores. A expressão gênica é o processo pelo qual a informação hereditária contida em um gene, tal como a sequência de DNA, é utilizada de modo a formar um produto gênico, tal como as proteínas ou RNA. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Eles contêm instruções para fazer proteínas. Síntese proteica é o processo pelo qual são produzidas as proteínas. A síntese proteica é um mecanismo de produção de proteínas determinado pelo DNA, que acontece em duas fases chamadas transcrição e tradução. O processo acontece no citoplasma das células e envolve ainda RNA, ribossomos, enzimas específicas e aminoácidos que auxiliarão na sequência da proteína a ser formada. A síntese é um processo intermitente que possui início, meio e fim, sendo esses a duplicação, transcrição e tradução respectivamente. A partir desse momento ele recomeça. Nessa primeira fase, a molécula de DNA se abre e os códigos presentes no gene são transcritos para a molécula de RNA. A enzima polimerase do RNA se liga a uma das extremidades do gene, separando as fitas de DNA, e os ribonucleotídeos livres se emparelham com a fita de DNA que serve de molde. A sequência das bases nitrogenadas do RNA segue exatamente a sequência das bases do DNA, seguindo a seguinte regra: uracila RNA e adenina DNA, adenina RNA e timina DNA, citosina RNA e guanina DNA, guanina RNA e citosina DNA. O que determina o início e o fim do gene que será transcrito são sequências específicas de nucleotídeos. O início é a região promotora do gene e o fim é a região terminal. A polimerase do RNA se encaixa na região promotora do gene e vai até a região terminal. O nome tradução significa que a sequência do RNA mensageiro precisa ser traduzida numa linguagem de aminoácidos completamente diferente. Aqui, a timina é substituída pela uracila e a sequência de RNA mensageiro é decodificada pela enzima RNA transportador para determinar a sequência de aminoácidos de um polipeptídeo. O RNA transportador apresenta uma trinca de nucleotídeos em uma das extremidades e um aminoácido correspondente na outra extremidade. O RNA transportador vai transportar então o aminoácido específico até os ribossomos, que são estruturas celulares nas quais ocorre a síntese de proteínas, pareando seu anticódon ao códon complementar do RNA mensageiro. Como resultado da disposição das bases nitrogenadas em um RNA mensageiro, serão criados conjuntos de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas, chamadas de proteínas. O código genético pode ser definido como a relação entre as trincas, os códons, encontradas no RNA mensageiro e o aminoácido encontrado em uma proteína. Na tradução, existem dois métodos de reconhecimento entre as moléculas que garantem que esse processo ocorra adequadamente. No primeiro método, o RNA transportador deve ligar seu aminoácido específico que ele transportará ao ribossomo. Diferentes moléculas de RNA transportador podem codificar o mesmo aminoácido, e a ligação entre elas é feita por meio da ação das enzimas denominadas de aminoácido RNAT sintétase. Existem cerca de 20 tipos diferentes dessas enzimas, sendo que cada uma condiciona uma combinação específica de aminoácido e RNA transportador. O segundo processo é o pareamento entre RNA transportador e RNA mensageiro. Existem cerca de 45 moléculas de RNA transportador e essas são capazes de parear-se com diferentes códons do RNA mensageiro. Isso se deve à flexibilidade existente no pareamento da terceira base do códon, chamada de movimento de pêndulo, na qual a existência de um códon sinônimo, o qual apresenta uma diferença apenas na terceira base, permite a codificação de um mesmo aminoácido por diferentes códons. Na transcrição, a sequência de DNA de um gene é copiada para fazer essa molécula de enzima de RNA mensageiro. Essa etapa é chamada de transcrição, pois envolve reescrever ou transcrever a sequência de DNA num alfabeto similar de RNA mensageiro. A transcrição eucariótica acontece no núcleo, onde o DNA é guardado enquanto a síntese de proteína ocorre no citosol. Por causa disso, um RNA mensageiro eucariótico deve ser exportado do núcleo antes que ele possa ser traduzido em um polipeptídeo. No DNA existem adenina, guanina, que são bases púricas, e timina e citosina, que são bases pirimídicas. Uma base púrica se junta a uma base pirimídica e as bases se apresentam lado a lado, da seguinte forma: adenina e timina, citosina e guanina. Isso ocorre porque as quantidades de adenina e timina são as mesmas, tal como a de guanina e citosina.
Proteínas. As proteínas são as macromoléculas orgânicas mais abundantes das células, fundamentais para a estrutura e função celular. Suas principais funções são fornecimento de energia, estruturação da célula, catalisador de funções biológicas na forma de enzimas, regulação de processo metabólico, armazenamento de substâncias, transporte de substâncias, construção e reparação dos tecidos e músculos, defesa do organismo na forma de anticorpos e produção de hormônios e neurotransmissores. As proteínas actina e miosina possuem a função de contração muscular. Tais processos se fazem possíveis graças à capacidade de encurtamento das miofíbrilas, que são filamentos citoplasmáticos das células musculares. Tais miofíbrilas são constituídas por diversos tipos de proteínas, sendo a actina e a miosina as mais abundantes. Além da contração dos músculos, o complexo actina-miosina também impulsiona outros tipos de movimentos em células não musculares, como, por exemplo, o deslocamento de organelas citoplasmáticas e o movimento de ameboides. Na divisão celular, o sistema actina-miosina possibilita a contração do citoplasma, o que leva à separação das células filhas. Além disso, essas proteínas são responsáveis pela formação do citoesqueleto, ou seja, conferem forma a todas as células do organismo. Essas proteínas não são expressas da mesma forma em todas as moléculas. A actina pode se apresentar de duas maneiras distintas, conforme a ionização do meio. Em meios de menor força iônica, apresenta-se sob a forma de actina G, de caráter globular, ao passo que em meios de maior força iônica tem-se a actina F, de caráter fibroso. Com a elevação da força iônica, a actina G se polimeriza, formando a actina F. Estudando o núcleo celular, conseguimos entender as causas e identificar as distrofias, além de direcionar para um tratamento adequado. Distrofias musculares é um grupo de distúrbios musculares que geralmente provocam fraqueza ou perda de tecido muscular. As causas das distrofias musculares são genéticas e estão relacionadas com alterações no cromossomo X, que, assim como outros diversos cromossomos do corpo humano, se localiza no núcleo celular. A proteína distrofina está presente na membrana celular dos músculos esqueléticos. A distrofina liga proteínas do interior da célula muscular a outras proteínas do exterior, garantindo a estabilidade da fibra muscular e a transmissão da força de contração para todo o músculo. Algumas vezes, a distrofina não está presente nas células ou não funciona corretamente, ocasionando inflamação e, consequentemente, a morte das células musculares. Essa distrofia é conhecida como distrofia de Duchenne. Outras proteínas que também estão ligadas com a distrofia muscular são as proteínas calpaína, fucutina, disferlina, teletonia, merosina e sarcoglicanas. Há atualmente mais de 30 tipos de distrofias musculares. No entanto, apesar da variabilidade, os tipos mais comuns são distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, distrofia muscular do tipo cinturas, distrofia muscular fáscio-escápulo-humeral, distrofia muscular miotônica ou de Steinert, distrofia muscular congênita. E com o intuito de exemplificarmos essas distrofias, trouxemos um vídeo com relato pessoal de quem realmente lida com isso no dia a dia. Meu nome é Daniel, tenho 15 anos, estudo aqui no Kelly desde o maternal. Atualmente estou no 9º ano. Tenho distrofia muscular de Duchenne e o mês de setembro é o mês de conscientização das distrofias musculares. E a minha distrofia é uma delas. Eu descobri a minha distrofia em 2 anos através de uma professora daqui do Colégio Kelly. Ela incentivou meus pais a procurarem médicos, especialistas. Com isso, eu tive uma vantagem de descobrir precocemente um tratamento. Os tratamentos que eu faço é
fisioterapia e hidroterapia. E os principais sintomas dessa distrofia, o enfraquecimento dos músculos. E hoje, atualmente, parei de andar. Apesar dessas condições, estou dando o meu máximo. Eu faço aula de desenho e pratico power soccer. E faço parte de uma associação de Jogos Paralímpicos de esportes adaptados. Joga arremesso de dardo, arremesso de peso, futebol de cadeira motorizada e corrida de cego. O nome da associação é Blue Angels. Há um tempo atrás eu participei de um livro que fala sobre 10 famílias com distrofia muscular de Duchenne. E nesse livro eu fui entrevistado pelo Carlinhos Brau. E o nome do livro é Amor Raro. O autor Maurício de Souza fez um gibi de um personagem que tem distrofia muscular de Duchenne. Esse personagem chama Edu. Esse personagem é para conscientizar sobre as distrofias. E apesar de tudo isso, é difícil aceitar minha condição. E a maioria das vezes me sinto triste às vezes. Mas eu também tenho muito apoio da minha família, apoio da escola e dos amigos. Por isso é muito importante a conscientização das pessoas, respeitar e procurar informações corretas sobre as pessoas com distrofia muscular de Duchenne e pensar em espaços com acessibilidade para todos. E principalmente não excluir os cadeirantes. E é isso.